Aqui a gente dá a notícia completa e, obviamente, faz a análise completa, trazendo à tona todos os elementos envolvidos. Visões maniqueístas são aquelas que são afastadas desse programa, porque aqui a gente precisa pontuar com senso de proporção, com senso de gradação, que se perdeu num debate público histérico no Brasil, onde é o nós contra eles, do qual dizia Hayek, liberal clássico, lá em 1944. Né, se eu não me engano, 30 anos antes de ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Isso que foi consolidado pelo Lula e que o Bolsonaro disse que ia combater e acabou reforçando ainda mais. Então, no debate público, a gente precisa apontar todas as nuances. Então, para analisar os protestos de sábado contra Jair Bolsonaro, precisa separar alguns aspectos, algumas categorias de debate. Primeiro, questão sanitária. Questão sanitária é a seguinte: é o momento mais conveniente para qualquer tipo de protesto? Não, não é o momento mais conveniente para qualquer tipo de protesto, dado que o vírus frequenta todos, seja de esquerda, seja de direita. Agora, há uma equivalência no comportamento entre os manifestantes bolsonaristas, e aí é preciso ser preciso, né? Estou repetindo a palavra com dois significados diferentes, mas é a realidade. Não se trata de direita inteira, se trata de ato bolsonarista. Nos atos bolsonaristas, o presidente é o líder ali e está junto de outras pessoas, como o general Eduardo Pazuello, que participou contra as regras das Forças Armadas desse último ato, que teve os motoqueiros. As pessoas, em maioria, ou de maneira bastante significativa, estão geralmente sem máscara, porque fazem parte dessa patota negacionista ou que acha que é um ato de coragem você enfrentar o vírus de peito aberto, não é? Senão você é frouxo, senão você é maricas. Esse pessoal que tem algum problema aí de realização individual e precisa ficar toda hora reafirmando a sua valentia, a sua macheza. Isso é próprio do bolsonarismo. No dia D, na hora H, sempre amarela. A gente viu isso na CPI da Covid, a gente viu isso na tentativa de depor por escrito, no inquérito da interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, que, aliás, eu comentei na semana passada que estava aberto, parado, que isso era um dos maiores absurdos da história recente da PGR, e hoje surgiu a notícia de quantos dias está para estar, uns 250 dias, depois eu pego o número certinho, enquanto há interferências acontecendo dentro da PF. A gente viu o caso do afastamento do delegado Alexandre Saraiva, depois de apontar indício de crime do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a gente está vendo outros casos também que eu tenho tratado aqui nesse programa. Então, voltando aqui para a questão da máscara, os bolsonaristas em geral não usam, e os manifestantes que saíram no sábado para protestar contra Jair Bolsonaro, em sua imensa maioria, se não totalidade, estavam usando máscara. Máscaras, inclusive, estavam sendo distribuídas. Com isso, se reduz a possibilidade de propagação da Covid-19. Se zera essa possibilidade? Não. E é por isso que há nuances aí que precisam ser apontadas. Não, mas todo mundo estava com máscara, então não tem risco nenhum, não. Tem risco, sim. As pessoas resolveram correr esse risco. Elas argumentam. E é legítimo argumentar. Não, chegou a um ponto que era preciso haver uma reação, porque não temos vacina, não tem... Então há um repúdio muito grande às omissões deliberadas de socorro por parte do Jair Bolsonaro, há um repúdio muito grande ao cinismo dele em relação a esses próprios atos bolsonaristas, que ele diz: o povo está do meu lado, e houve um ímpeto aí de querer mostrar, inclusive para outras camadas da população, que há povo também contra o Jair Bolsonaro. Eu considero que isso é o momento adequado para ter protesto? Em termos sanitários, obviamente que não. E aqui, obviamente, vou manter minha coerência. Eu critico os atos bolsonaristas e eu vou criticar aqueles que resolverem aglomerar. É menos pior que façam isso com máscara? É claro que é menos pior. Então você tem uma gradação. Tem pessoas que não entendem gradação. Então elas só entendem você se expor completamente a um risco ou você não se expor de jeito nenhum. Elas não entendem que você pode se expor mais, se expor menos. Houve uma exposição, então houve, de fato, um foco de possível propagação da Covid-19.
no momento em que os epidemiologistas e demais especialistas alertam para a possível chegada de uma terceira onda, sendo que a gente nem lidou, a gente não, o governo do Jair Bolsonaro nem lidou direito com a primeira onda e com a segunda, como a gente pode ver pelo número de 460 mil mortos por Covid-19. Muito bem, dito isso, tem essa questão política. O Bolsonaro ficava dizendo que para ele, povo é quem é subserviente a ele. Né? O resto, para ele, não é exatamente povo, não é assim que eles se referem. Eles falam do povo quando eles estão se referindo aos seus próprios apoiadores. Estamos falando em nome do povo, olha o povo que está do nosso lado e tal. Aí tem protesto contra o Jair Bolsonaro. Você não vê a palavra povo aparecendo. Você só vê a palavra esquerda, lulista, comunista, globalista, aquilo tudo que eles usam para gerar esse maniqueísmo. Tem algum sentido falar de manifestações? Em grande parte, elas foram vermelhas. Elas foram lideradas e organizadas por centrais sindicais, por alguns partidos de esquerda. Então, e elas tiveram ali, ostentaram a cor vermelha representativa desses movimentos que sempre foram ligados ao petismo. Petismo do qual Lula faz parte, obviamente. Então, os bolsonaristas, nesse momento, estão falando aquilo que eu falei semanas antes do protesto que eles estavam fazendo. Quer dizer, eles estão fazendo uma campanha contra a terceira via e estão aproveitando esse protesto. Obviamente, teve um desgaste para o Jair Bolsonaro, mas eles tentam aproveitar de maneira positiva para eles, no sentido de dizer, olha, ou você está com a gente, é sempre esse o discurso, ou você está com o Lula, aquele responsável, direto e indireto, pelo governo, que gerou o Petrolão, o Mensalão, compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, o escândalo dos aloprados, o escândalo dos fundos de pensão, tudo aquilo, financiamento de ditadura, de Cuba, da Venezuela e tal. Então, eles tentam limar a terceira via, porque Lula e Bolsonaro, os dois, têm pavor da terceira via. O Lula quer enfrentar o Bolsonaro desgastado em 2022, como se o Lula fosse a representação por excelência do polo democrático. O que, obviamente, é uma piada para qualquer pessoa instruída que tenha acompanhado em todas as suas minúcias os governos do PT. Mas tem gente que quer passar pano para 14 anos de sujeira. Eu não passo, não adianta, não vou passar nunca. Eu vivi aquela época, eu constei na lista negra petista, e eu sei o que é lidar com essa gente, com a desinformação também, que eles inauguraram nas redes sociais. Os bolsonaristas desenvolveram, porque a ferramenta, inclusive, ela foi desenvolvida. Veio o WhatsApp também e tal, e eles foram ocupando aí gabinetes, sendo remunerados com dinheiro público, assessores, e participando da militância virtual, espalhando tudo isso que a gente está acostumado a ver aí. Então, o fato de ter havido essa tinta vermelha ali nas manifestações faz com que o bolsonarismo tente atrair para si o restante das pessoas que têm rejeição aos governos petistas, dizendo que é nós contra eles. E é isso que o petismo em geral está interessado, morrendo de medo de surgir uma alternativa que se cacife a ponto de tirar o Jair Bolsonaro do segundo turno. Nesse momento, as análises, inclusive nos bastidores da política, são essas. Jair Bolsonaro está se desgastando, porque estamos chegando aí a 500 mil mortes por Covid-19. Existe uma possibilidade de a vacinação avançar até o fim do ano, início de 2022, e isso gerar uma retomada econômica em 2022, e eles lutarem, evidentemente, para o povo esquecer a sabotagem inicial e o cenário ficar um pouco melhor para o Jair Bolsonaro, mas existem dúvidas a respeito do quanto efetivamente a população vai conseguir sentir o efeito do começo de uma retomada econômica que só vai existir apesar de Jair Bolsonaro, ao contrário do que ele diz. Porque foi a demora para fechar acordo com as farmacêuticas que prolongou a pandemia. Foi a demora para fechar acordo com as farmacêuticas, portanto, a falta de vacina, que gerou decisões de medidas restritivas, de tentativa de evitar a sobrecarga no sistema de saúde, de evitar que morressem mais pessoas, que ainda existe e que é combatida por Jair Bolsonaro.
O Lula quer explorar tudo isso. O petismo quer explorar tudo isso. Então esse é o quadro aí em que os dois estão ligados. Outro ponto que vale a pena falar a respeito dos protestos, só para concluir, é o ponto a respeito do discurso. Muita gente na rua gritando fora Bolsonaro. Mas fora Bolsonaro quando? Porque o Lula não está interessado em tirar o Bolsonaro nesse momento. Eu já falei isso aqui desde o começo. Falei isso quando a CPI da Covid foi criada, quando o Renan Calheiros foi nomeado relator, ligado ao Lula. Vai depender muito da vontade do PT, né, que tem senador ali na CPI e que tem uma certa aliança com o relator. A sujeira passada de todos esses personagens não exime Jair Bolsonaro de prestar contas e de ser responsabilizado a respeito das suas ações e omissões. Só na cabeça maniqueísta. Aqui não. Aqui a gente aponta a sujeira de todo mundo e mostra que todos precisam ser responsabilizados, cada um pela sua sujeira. Agora, o quadro é esse, está lá a CPI montada e a gente zela para que o relatório seja objetivo. Então as pessoas estão na rua gritando fora Bolsonaro e o PT não está interessado em retirar com urgência um negacionista que acabou deixando o ministério agora, com muito atraso, começar a fazer acordos com farmacêuticas, mas que continua dando discursos negacionistas, defendendo a hidroxicloroquina, que às vezes ele altera para tratamento precoce, para se tornar uma expressão mais vaga e comprometer menos. Às vezes ele volta a defender diretamente a hidroxicloroquina e ataca governadores e prefeitos por estabelecerem medidas restritivas, xinga de ditadores, vai ao Supremo Tribunal Federal, até para tirar o foco da CPI com a qual ele está acuado, para tentar evitar mais medidas restritivas. Então o pessoal está gritando fora Bolsonaro, enquanto o petismo, defendido por várias pessoas que estavam presentes, não são todas, algumas estavam lá para protestar contra o Jair Bolsonaro mesmo, não está interessado em tirar o Jair Bolsonaro nesse momento do país. Está interessado em deixá-lo sangrar até 2022, como fez o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB como um todo, mas sob seu comando, com o Lula depois do mensalão estourado em 2005. Achou que não era o momento de pedir o impeachment e resultou em 4 governos petistas. Agora o Centrão, só para concluir, está querendo que o Bolsonaro dê R$400 de auxílio emergencial para ter chance em 2022, porque está sentindo, na expressão vulgar, a água bater na bunda.